Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Saúde e Nutrição. Meu nome é Bárbara Costa, eu sou nutricionista e idealizadora desse projeto. Hoje estamos aqui para poder falar sobre lipedema. Então, a convidada especial de hoje é a Jordana Caiafa. Seja bem-vinda, Jordana. É um prazer ter você aqui comigo hoje. Obrigada, Bárbara. Eu que agradeço o convite para falar de um tema muito importante e necessário. Obrigada a você. Então, vamos nessa, né? A Jordana, vou apresentar para vocês. Ela é médica, ortopedista. Além de ortopedista, é também médica do esporte. E a medicina esportiva foi a porta de entrada para a visão integrativa no emagrecimento e nas terapias hormonais. Há 2 anos está mergulhada nos estudos de lipedema, patologia desafiadora que só foi reconhecida como doença em 2022. Então vamos entrar no nosso bate-papo, né? Pessoal, para quem não sabe, o lipedema é uma doença estrogênio dependente, né? O que é isso? Vamos começar a explicar um pouco, né? É uma doença que aparece, né, normalmente, Jordana, em momentos onde a gente tem grande acúmulo, né, de estrogênio, uma puberdade ou uso de um anticoncepcional, né? Ou em momentos que a mulher ela usa, né, até uma terapia aí, de reposição hormonal pós-menopausa. E a queixa principal dessas mulheres é relacionada inicialmente à estética, né? Que é onde a gente tem o acúmulo de gordura maior, principalmente nas pernas, coxas, pernas, né? De acordo com a disposição, a gente vai falar um pouco mais para frente, mas é a tal da gordura localizada, né, nas pernas, mas pode acometer também o braço. E uma coisa que normalmente caracteriza essas mulheres é que a cinturinha delas são mais afinadas, né, e elas sempre falam pra gente: Bárbara, eu sempre tive a coxa gordinha, eu sempre tive, né, celulite nas pernas. Então, a principal queixa é relacionada à estética, mas também a gente vê outras coisas relacionadas ao lipedema, como, por exemplo, dor, peso nas pernas, né, dores articulares. Aquela mulher também costuma ter mais hematomas na região afetada, entre outras características. Então, vamos, né, dar continuidade a isso. O que você mais vê no consultório? Então, importante a gente deixar claro, né, e tirar muitas dúvidas, porque o lipedema traz essas dúvidas, uma doença bem subdiagnosticada. Hoje a gente tem uma epidemiologia de 12%, mas a gente sabe que essa epidemiologia ela não é fidedigna, né? Sim. Porque é muito confundido com obesidade, com excesso de gordura, de celulite. Então, o lipedema é uma doença inflamatória crônica, hormonal da gordura. Então, a gordura é doente e isso tem uma herança genética. Então, a pessoa ela tem o gene. Qual é esse gene? Tem mais de 20 identificados, então são vários fenótipos, né? Ela não segue um padrão específico. E aí o que acontece? Nasce com gene, para desenvolver a doença, existem alguns gatilhos inflamatórios e hormonais. Os hormonais, a gente fala dos 3 grandes hits de estrogênio, que são momentos de flutuação hormonal intenso que a mulher passa. O primeiro deles, a menarca, logo quando ela menstrua. E aí é comum aquela adolescente que menstrua e já fala assim, nossa, ela já é um mulherão. E realmente é bonito, mas não é sobre isso, né? O outro grande momento na gestação e depois no climatério. Então tem esses 3 grandes hits hormonais e a gente fala dos mini hits que não podem ser esquecidos, que estão diretamente relacionados ao estilo de vida, que é a alimentação, que é o sedentarismo, é a gestão do estresse, o sono de qualidade, né? Então juntando o estilo de vida e a mulher passando por esses grandes hits de estrogênio durante a vida reprodutiva dela, a doença ela aparece ou até piora. Legal. E é legal a gente enfatizar isso, tá, pessoal? Uma dúvida que acontece muito no consultório, né, Jordana? A gente precisa, então, desses componentes genéticos associados a essas condições, né? Que podem ser hormonais, né, nutricionais ou ambientais, né? Vamos dizer assim. E aí, vamos passar para a parte do diagnóstico. Como que é feito esse diagnóstico, de fato? O diagnóstico é principalmente clínico. Então, primeiro a gente tenta identificar ali o momento que apareceu, né, durante a anamnese, conversando com ela. E aí ela vai relatar desde quando que ela começou a perceber aquilo ali. No exame físico a gente vai ver, o lipedema é uma doença do tecido conjuntivo. Então a pele é diferente, é uma pele mais flácida, mais fina. A gente vai ver a distribuição desproporcional, simétrica de gordura, principalmente em membros inferiores. Geralmente tem uma sensibilidade ao toque, quando a gente vai examinar ela sente dor, principalmente região de culote, face interna de coxa, de joelho. Presença de hematomas frequentes sem trauma associado, igual você falou. Vasinhos também. Vasinhos, fragilidade capilar associada. Bastante alteração articular,
não é uma doença do tecido conjuntivo, então ela tem frouxidão ligamentar. Então a gente olha um joelho mais valgo, um tornozelo mais valgo, pé plano. É uma mulher que geralmente tem faceite plantar. Então, olha quanta coisa a gente já falou, que não é só uma gordurinha, né? Tem um impacto funcional, um impacto na mobilidade da paciente. Então, a gente vai desde a anamnese até o exame físico, e aí algumas perguntas, existem até artigos com questionário validado, e as principais perguntas você nota que tem alguma coisa diferente nas suas pernas? Você nota essa desproporção, igual você falou, a parte de cima é diferente da parte de baixo? Grande parte delas já passaram por várias tentativas de emagrecimento, né? Achando que aquilo ali é só um excesso de gordura localizada. Então, uma dificuldade de perder peso na parte de baixo também é uma pergunta frequente. Então, a gente parte da anamnese do exame físico e de exames complementares. Geralmente, a gente nem usa de rotina, mas podemos solicitar o ultrassom para ver a extensão do acometimento, a quantidade de gordura, ou o DEXA, que é a densitometria de corpo total. É legal você falar isso também, porque primeiro que o aspecto da pele é bem diferente, né? Às vezes a gente vê aquela mulher com aquela barriga até rígida, né? Aquela pele boa, e aí chega ali na região do lipedema, a gente vê aquela pele afinada, né? Sem hidratação, né? Uma pele meio sem viscosidade, né? Então isso é uma característica, assim, muito visual pra gente, né? Outra coisa muito interessante é que essa mulher, quando ela passa também pelo processo de emagrecimento, né, em algumas épocas da vida, ela começa a falar, não, eu emagreci, mas aquela gordura naquela região ficou, melhorou, né, o aspecto, mas não resolveu. E aí é interessante a gente falar, por isso que o lipedema ele se comporta diferente da obesidade, né? Completamente. Porque na obesidade a gente tem um acúmulo né, uma distribuição de gordura maior no corpo todo, mais relacionada à cavidade abdominal, onde a gente tem mais gordura visceral. No lipedema, a gente já tem a característica mais subcutânea, né? Por isso que é mais difícil. A gordura visceral é mais metabólica, a subcutânea, ela depende da responsividade da inflamação, da dieta, do exercício. Então, ela não tem a ver só com déficit, né? Eu falo muito isso, a obesidade é um acúmulo de gordura em qualquer parte do corpo, em qualquer momento da vida que haja superávit calórico. O lipedema ele é local específico e épocas específicas. Então, realmente é bastante diferente uma coisa da outra. E essa é uma característica legal que também faz a gente, né, já entender um pouco do aspecto do paciente no lipedema. Outra coisa também é o inchaço, né, Jordana, pra gente é bem... Mesmo ontem mesmo eu recebi uma paciente que tá na menopausa e ela chegou, ela é magrinha, assim, sabe? Ela tem um percentual de gordura legal. E aí, quando eu vi o corpo dela, assim, a região da perna dela, né, inferior, ela tem o garrote no cotovelo, no tornozelo, e assim, muito inchaço, uma paciente magrinha, ectomorfa, sabe? E parece que ela tem o lipedema numa região bem específica, que é a perna, né? Na região isso inferior. A gente nota bem no exame físico, esse componente inflamatório de apertar e ficar vermelho, bastante dolorido. Né, o que acontece? A célula de gordura, na verdade, ela é um órgão endócrino. Né? Eu falo que o adipócito ele é um reservatório de hormônio, tem mais hormônio do que o próprio ovário. E muita gente escuta a gente falar estrogênio dependente, já logo imagina, né, alguma coisa lá do ovário, onde tem bastante hormônio. E, na verdade, essa produção, esse distúrbio metabólico todo acontece dentro da célula de gordura. Então, por alguns desequilíbrios de receptores, eles predomina o receptor beta. E aí, predominando esse receptor beta, facilita a proliferação da gordura em locais específicos, geralmente os membros inferiores. E aí, essa gordura aumentando, ela comprime vaso sanguíneo e comprime linfático. Então, é onde a gente vê, na literatura, está muito associado ao grau 4, né? Que existem vários tipos no estágio 4. Só que na prática a gente vê que mesmo 1 ou 2 já tem um edema linfático por conta dessa compressão. Sim, e no entanto, assim, às vezes o tipo 1, né, ele é bem negligenciado, inclusive, porque ele é um aspecto de inchaço, né? Então, às vezes, se aquela paciente está um pouco acima do peso e, né, às vezes, o médico, às vezes, não dá também esse diagnóstico, né? Agora tá se falando muito sobre isso, né? Mas antigamente não era assim, né? Até o paciente entender que é um lipedema, ele passava ali anos até aumentando o grau da doença dele por falta de conhecimento, mas o aspecto, normalmente, do tipo 1 é um aspecto
mais de inchaço, né? Interessante a gente falar isso. Então, é por isso que se confunde muito quando o paciente ganha um pouco de peso, né? Ah, sei lá, eu ganhei 8 quilos, né? É claro que a gente vai conseguir visualizar isso, mas fica ainda um pouco confuso. Mas agora, à medida que vai gerando a progressão, na fase 2, a gente já vê, né? As células de gordura, aquele aspecto mais de celulite mesmo, né? A nodulação pela fibrose. Exatamente. Que a gente fala da gordura doente, quando a gente vê em vivo, essa gordura ela é completamente da gordura sadia. Ela tem traves de fibrose. E essa fibrose, ela acontece exatamente pelo mecanismo fisiopatológico, né? Ele aumenta de tamanho e aí ele entra em necrose, essa célula, porque a vascularização dela fica insuficiente. E aí aciona o sistema imune que manda a cascata inflamatória para lá, então retroalimenta essa inflamação e aí a cicatrização vira uma fibrose. Então existe essa teoria, inclusive, de ser uma disfunção do sistema imunológico associada. Tanto que a gente brinca entre aspas, né? Eu falo para o paciente, o lipedema quase nunca vem sozinho. A tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune extremamente frequente nessa população, né? Fora as doenças de predominância estrogênica que a gente tem que investigar, SOP, endometriose. Fala sobre isso. Já linkando sobre isso, né? É muito comum quando a gente vai falar sobre doenças estrogênio dependentes, né? Elas estão, vamos dizer, correlacionadas na mesma cascata, né, Jordana? Então, por isso que é comum a gente pegar o paciente que tem o lipedema também tendo endometriose, adenomiose, mais o quê? TDPM, que é o transtorno disfórico pré-menstrual, e aqui a negligência é muito grande porque a mulher normaliza o sintoma. Então, às vezes, ela não chega no diagnóstico, inclusive da endometriose. Eu já fiz diagnóstico de endometriose que às vezes passa despercebido e que veio pela questão do lipedema. E uma vai piorar a outra, né? Exatamente. Porque, assim, estamos falando tudo de contextos inflamatórios, né? Então, aí você pensa, né? Quando a mulher chega pra gente com endometriose e lipedema, né? A gente tem doenças, sim, né? De metabolismo estrogênico, mas doenças que também se comportam de maneiras distintas, né? Então, por isso que é interessante também a gente buscar esses diagnósticos, né? Opa, eu vi que eu tô, né? Percebi que eu tenho sintomas semelhantes, né, o que se assemelha a um lipedema. Vamos, né, nos apressar aí nos diagnósticos, até para que, falo, sempre que a gente descobre aquilo mais rápido, a gente consegue, né, evitar a progressão. É importante já a gente falar sobre isso. O lipedema, pessoal, ele tem progressões, né, ele tem fase 1, 2, 3 e 4. Depois a gente coloca uma imagem aqui para vocês. E aí essas fases, elas vão aumentando de acordo com o ganho de peso do paciente, essa falta de modificação do estilo de vida. E à medida que esse paciente vai ganhando peso, vai ficando muito difícil, né? Pra gente poder controlar a progressão. Então, dá pra gente poder fazer um bom trabalho? Sim, claro que dá. Mas trabalhar com o paciente em fase 1 e 2 é diferente de trabalhar com o paciente no fase 3 e 4. No qual a gente já tem, né, uma hiperplasia muito grande aí celular. Esse nível de conscientização é muito importante porque, às vezes, já recebi várias vezes essa pergunta, mas não tem cura? Por que tem que fazer alguma coisa? Exatamente porque progride. Sim. Porque não fazendo nada, um paciente do estágio 1, que é só o aumento da gordura desproporcional, sem tanta até inflamação e fibrose da gordura, ele vai acabar evoluindo. E aí a forma 3 e 4, as duas formas são mais graves, porque são deformantes, porque tem até uma classificação que ele coloca o nome como disability. Essa paciente vai ter dificuldade funcional. Sim. Ela vai ter dificuldade de andar a longas distâncias, ela muda o jeito de andar. Anda com a perna mais aberta, ela larga a base exatamente para distribuir melhor o peso, porque chega a incomodar. Aí você pensa, né, assim, a gente fala muito do lipedema, e eu sei que incomoda muito esteticamente as mulheres, mas a gente também começar a entender que é uma doença crônica, se não cuidar, sim, ela vai, né, aumentar a progressão dela e vai atrapalhar, inclusive, a mobilidade, gente, né, inclusive pode também abrir portas para outras doenças, né, justamente por causa desse acometimento hormonal, metabólico, né, e como fala, e também inflamatório. Então, o caminho é sempre a gente ter o reconhecimento da doença e já buscar os tratamentos específicos para a gente não deixar, né, as coisas se comprometerem a ponto da gente não conseguir tratar. Eu gosto bastante de perder tempo, entre aspas, explicando essa questão hormonal, porque a pessoa fica com medo do estrogênio. Né, já fica ali achando que é perigoso, ou o que tem que fazer para diminuir. Então, o que acontece? Eu falo assim, repete comigo, é um mantra, estradiol não é vilão. Sim. É legal você falar sobre isso também, sobre o estradiol, né? Sim. O que acontece? O estradiol, ele é um hormônio anti-inflamatório, tanto que a mulher na menopausa, ela perde a proteção porque ela está sem
o fator protetor do estradiol, e aí ela é igual o risco cardiovascular ao homem. Ela está mais predisposta a eventos cardiovasculares. Mas o que acontece? Dentro do adipócito, tem aumento de enzimas esteroidogênicas, que converte o estradiol em estrona. Então, o problema é a estrona, que é o metabólito inflamatório do estradiol. Então, o fato de ter uma predominância estrogênica não é ter medo do estradiol por si só, mas exatamente o metabólito dele que é inflamatório. Então, a gente precisa de equilibrar essa paciente, não é só assim, vamos abaixar o estradiol, ou então quem está na menopausa, por exemplo, que é uma fase que pode aparecer pelo desequilíbrio hormonal. Aí ela fica sintomática, aí a gente fica no cobertor curto, né? Porque eu tenho que melhorar o sintoma dela e também não posso dar tanto estradiol, porque vai converter em estrona. Então, é um ajuste fino. A gente fala que é um joguinho de paciência ali para poder, e ela tem que entender o mecanismo da doença e perder um pouco dos medos. Então, a gente precisa de realmente explicar isso tudo para ela. E a título de entendimento, pessoal, o estradiol, ele se converte em estrona, principalmente, né, Jordana, pelo ganho de peso, pela inflamação, tá? Então, por isso que é importante... aquela gotinha que eu falei lá no começo, Exatamente. Aquele pinga-pinga todos os dias dos hits inflamatórios. Então, por isso que é importante a gente não deixar também, né, essas questões que vão favorecer esse acúmulo, né, elas... enfim, se mantiverem e elas começarem a descontrolar, né? Então, a gente faz o contrário, né? A gente vai tentar o quê? Justamente controlar o peso da paciente, fazer alimentação anti-inflamatória, modular a parte hormonal, justamente para a balança voltar a equilibrar, né? Porque senão ela vai progredindo. Então, vamos dar um link nisso, né? Citar os tipos de lipedema e as fases. Os tipos a gente classifica de 1 até 5. Quanto à localização. Então, tipo 1, quadril. Tipo 2, quadris até joelhos. O tipo 3, um membro inferior todo. 4, braço. E 5, só panturrilha. Então, são esses 5 tipos. E aí, existe também a classificação de dor, que é aquela classificação analógica da dor, de 1 a 10. E a presença do disability, que é essa questão funcional. Né? Se a paciente tem uma condropatia patelar, um tornozelo mais valgo, isso tudo entra dentro da classificação também. E os 4 estágios que a gente falou. 1 e 2, eles são mais leves, o 1 é mais difícil de diagnosticar, o 2 já tem aquela pele mais rugosa, mais casca de laranja, o 3 inicia as deformidades, e o 4 com o linfedema associado. Fala sobre o linfedema. Sim, é um diagnóstico diferencial, né? Muita gente tem dúvida, mas o linfedema por si só, ele é obstrução do sistema linfático. E aí aqui não tem nada a ver, o que acontece é por compressão do linfático que o retorno venoso e o linfático ele é comprometido. Então, para a gente não chegar nessa etapa, a gente tem que controlar a proliferação da gordura. Tem que controlar o aumento do adipócito. E aí, legal, pessoal, vocês entenderem a diferença. O lipedema, a gente tem uma alteração da gordura, ok? No linfedema é dos vasos linfáticos. Que geralmente que é unilateral. Que drena o excesso de líquido no nosso corpo. Só que aí, quando tá nessa fase 4, tudo se mistura, justamente porque, né, já as células começaram a se empurrar, né, o sistema já não funciona mais. Então, essa mulher, ela perde, né, total o equilíbrio de todas essas questões, né? Mas é mais ou menos entender por aí, né? E que o foco é o quê? A gente não progredir, a gente ficar, né? A gente vai ter o lipedema, né? Quem tem vai ter essa doença, né? Muitas vezes a gente consegue até estagiar o paciente na fase 1, né, Jordana? A progressão da doença também, ela volta devagar, mas a gente não garante, né? Então, por exemplo, às vezes o paciente da fase 2, a gente tratando, ele volta para a fase 1, né? Agora, a partir do momento que o paciente já está na fase 4, né? Fica mais difícil a gente retroceder o tratamento, essa progressão da doença já vai ficando mais difícil. Por isso que eu falo que o foco é sempre não progredir, né? A parte mais importante do tratamento é alinhamento de expectativa. Primeira coisa a entender, é uma doença crônica que não tem cura, mas tem controle. Objetivos do tratamento, melhorar sintoma e controlar a doença para ela não progredir. Não tem ninguém falando que vai ser a perna, é como se não tivesse nada. Isso não vai acontecer. Então, melhora a qualidade de vida, melhora o aspecto estético, né, diminui bastante, melhora a funcionalidade da pessoa. Sim. Então, a gente alinhando expectativa, fica tudo... Na verdade, Bárbara, imagino que você veja isso muito na sua rotina também, quando a gente dá o diagnóstico, já tirou um peso das costas do paciente, porque é uma resposta que ele sempre procurou e nunca achou. Sim. Então, não é muito difícil esse alinhamento de expectativa, porque a pessoa lá vem já de frustração, sofrimento e restrição,
de uma vida inteira, buscando resposta. Sim. Então, na hora que você apresenta o problema, fala assim, é uma doença, não é sua culpa. Sim. Né? E assim, é justamente ter conhecimento, a gente liberta, porque uma coisa que a Jordana falou que é muito importante, muitas vezes a gente conversa com o paciente em consultório e a gente escuta o paciente falar, né, Bárbara, eu sempre senti dor a fazer exercício físico, eu não consigo correr, eu não tenho força nas pernas. E com isso, ela nunca às vezes conseguiu fazer um treino, né, de uma intensidade boa para até evoluir na massa muscular, né? Então o treino às vezes, né, se tornou fofo sem querer, né, até por uma questão de realmente de dor. Né? E aí o paciente não consegue, às vezes, aderir tão bem a uma dieta também, né? Então, esse somatório faz com que ela, às vezes, a paciente por dor não consiga gerar uma adesão. E depois que a gente vai colocando as cartas na mesa com o paciente, a gente manda, né? Ele para uma hidroginástica, ó, vamos começar com exercício aquático, né? Até você conseguir, né, melhorar o seu aspecto de dor. Então, eu falo que o lipedema, né, é um paciente em branco. Cada um se comporta de um jeito. Então, tudo que a gente está falando é geral aqui. Porém, quando a gente vai pegar, às vezes, um paciente, eu tenho pacientes que estão em lipedema grau 4 e que não sentem dor. Sim, então aí você fala, como? Uhum. E tem paciente em grau 2 que sente uma dor absurda, né? Então eu falo que assim, gente, paciente é um indivíduo único, né? Então é importante a gente entender quais são os incômodos, né? Até porque a gente também vai trabalhar em cima dos principais sinais e sintomas do paciente. Uhum. Isso que você falou da dor é interessante. Eu atendi uma paciente semana passada que ela já veio treinadinha, né? Porque a maioria já leu, já estudou, já tá sabendo ali o que tá acontecendo. Ela falou assim, eu vim aqui porque eu tenho dúvida, porque eu não tenho dor. Só que a dor, ela não é presente em 100% dos pacientes. E ela não está associada à gravidade, o que você acabou de falar. Um grau 4 pode não ter uma dor tão importante. E às vezes um grau 1 tem uma sensibilidade ao toque enorme. E às vezes elas reparam isso no relacionamento com o cônjuge. Falei assim, ela encostou a mão na minha perna, eu morri de dor. Legal. E assim, a gente pensar, gente, mais uma vez, cada paciente vai se portar de uma maneira, né? Então, por isso que, enfim, conhecimento liberta a gente, né? Até porque cada orientação, ela é muito específica, né, Jordana? Tem paciente que a gente trabalha de um jeito, aí tem paciente que precisa de outra coisa, e às vezes a prescrição, né, é totalmente diferente, mesmo a gente tendo, né, vários ativos ali que a gente vai usar semelhantes, né, coisas que a gente já sabe que funciona, mas cada paciente que chega pra gente é uma resposta diferente. Sim, eu falo muito na hora de traçar um planejamento do tratamento, que eu preciso muito do autoconhecimento, porque muita coisa inflama. Sim. E aí a gente não tem como, só se ele mudar de planeta, porque não dá para fazer todas as mudanças na alimentação de uma vez só. Sim. Então, às vezes eu peço até um diário, eu falei, anota, você comeu isso no outro dia, estava pior, porque nota a perna mais pesada, porque sente mais dor, uma sensação de peso maior, inflama mais a perna, né, tu já acorda mais inchado no outro dia. Então, esse nível de consciência, de autoconhecimento do que vai ser pior para mim, eles começam a desenvolver isso melhor. E aí isso ajuda no tratamento. É tudo, né? Porque assim, as pessoas estão muito treinadas a falar que glúten e lactose inflamam. Tudo bem, né? Mas vamos saber para quem, por quê. Porque olha só, tem alimentos, ainda mais quando a gente vai falar, por exemplo, em um paciente que tem intestino irritado, né, e tem lipedema. Às vezes, cara, é um alimento saudável que vai fazer mal para os pacientes. E é difícil a gente também, igual, por exemplo, quando o paciente chega para a gente na clínica, sim, o propósito, eu normalmente, quando o paciente não está habituado à dieta, a minha conduta é sempre dieta mediterrânea. Porque não tem erro, é uma dieta de fácil adesão, né? Então, paciente que não está preparado, tem paladar infantil, às vezes, né, não tem nenhum preparo em relação à alimentação. A gente sabe que nos estudos científicos, né, a orientação é o quê? Dieta mediterrânea, ou low carb, ou cetogênica, né? Tem espaço para as três. Gente, você faz de vez em quando, né? Uma dieta mais cetogênica, eu não sei, mas mais low carb eu acho que faz, né? Gente, eu consigo fazer com tranquilidade uma dieta low carb, mas viver em dieta cetogênica para mim é assim, literalmente é muito complexo. Então, uma dieta low carb também é fácil. Dieta low carb é menos de 40% do VET, que é totalmente plausível. Sim. Ok? Agora sim, às vezes a gente também trazer o paciente para o que a gente sabe que é bom. Às vezes também a gente vai precisar de quê? Primeiro fazer ele aderir, né? E melhorando a qualidade ali. Porque o primeiro passo para a gente poder
tratar o lipedema é mudar o estilo de vida, porque não é uma doença crônica, né? Sim. Então eu preciso de estar ali progredindo com o paciente. Então isso é muito importante, porque as pessoas também estão buscando coisas muito prontas, sabe? É um incômodo pessoal meu. É claro que a gente quer uma alimentação mais limpa para o paciente, sempre, gente, sempre vai ser melhor. Mas às vezes a gente precisa de transitar com o paciente de uma adesão para algo melhor. Né? Então, busquem se informar, sim, mas cuidado com essas coisas prontas, né, para todo mundo, porque, de novo, individualidade é muito importante, por isso que essa percepção que a Jordana falou é fundamental, né? Às vezes um alimento que, cara, tem paciente meu que sente mal com abacate. Né? Como que a gente descobre? Justamente fazendo isso, anotando, né? Eu foco na minha alimentação, né? Eu tenho uma alimentação fixa e eu vou rotacionando o alimento ali até descobrir o que me faz bem, né? O que não faz, a título... Porque, inclusive, os nossos exames alérgicos não, desculpa, os nossos alimentos, os nossos exames de intolerância, eles são muito limitados. Né? Então, eu falo que a percepção, ela é ouro. Com certeza. Eu atendi uma paciente que ela percebeu isso depois de uma noite de fondue, que era vinho, queijo e chocolate, liberação de histamina. Então, não necessariamente é o glúten, é a lactose. Né? O vinho fermenta, liberou muito histamina e ela realmente tem uma intolerância. E aquilo ali desencadeou. E a permeabilidade intestinal, exatamente, né, Jordana? Porque assim, aí, olha só, gente, muitas pessoas estão com permeabilidade intestinal, que é um intestino aberto, né? Vamos dizer, um intestino que não está protegido. Aí, o que acontece? Esse intestino que não está cuidado, está inflamado, muitas vezes ele pode exacerbar intolerâncias alimentares. A glúten, a lactose, a histamina, qualquer coisa. Ok? Então, esse paciente ele fica muito mais sensível à alimentação, porque o intestino ele não está legal, o intestino ele está inflamado. Então, melhorando esse intestino do paciente, né, modulando ele, a gente consegue inserir alguns alimentos. Porque, por exemplo, igual a histamina. Gente, histamina é um mundo de alimento saudável. Aí, como que eu faço um protocolo de exclusão de histamina? O paciente não vai comer nada. Ele vai comer 5 tipos de fruta. São os FODMAPs também. Como é que você tira aquilo tudo? Então, autoconhecimento é muito importante para a gente também, né, focar em relação ao tratamento do lipedema. Sair dos protocolos prontos e entender quem é o paciente. Bem personalizado. Muito personalizado. Vou pegar o gancho que você falou de intestino. Aqui também é um outro capítulo que a gente precisa de orientar bastante. O que acontece? Eu gosto muito da fala da Denise de Carvalho, que é uma gastro. Ela fala, a gente não é, a gente somos. Então, tem mais bactéria do que célula, né? E no paciente inflamado, ele tem a disbiose. Disbiose é a alteração da flora bacteriana, né? E aí, o que acontece em mulheres com lipedema? Existe uma população de bactérias, a gente chama de estroboloma, né? Ela reconjuga o estradiol. Então, em vias normais, o que é para acontecer? O estradiol, ele vai ser eliminado no intestino, junto com a bile, depois de ser metabolizado no fígado. Então, quando ele chega no intestino, essa bactéria é como se separou um colarzinho de pérola, e aí ela tem uma colinha que ela vai colar tudo de novo, que é a beta-glucuronidase. Então, ela volta, aí reforça a predominância estrogênica. Né? Mais estradiol, é mais inflamação. E aí, o que controla isso tudo? A dieta. A gente volta no ponto principal. Eu falo, já entrando na minha parte, assim, que é a parte da alimentação, eu falo que no tratamento do lipedema, eu foco em 5 caminhos, né? O caminho número 1, e normalmente vamos dizer assim, normalmente é nessa sequência, tá? Não tem uma regra para isso, mas normalmente é nessa sequência. A fase 1 é a modulação intestinal e reposição dos nutrientes, é a parte de nutrir o corpo, né? Senão qualquer coisa que eu colocar dali para frente não vai fazer sentido. Então primeiro eu arrumo a casa. A segunda fase é uma fase de otimização da mitocôndria e redução da inflamação. A terceira fase, eu me preocupo com o metabolismo do estrogênio, que a gente também já faz na primeira fase, modulando o intestino, mas a gente otimiza a detoxificação, né, também desse estrogênio. A quarta fase é a gente focar um pouco nas questões articulares, que não são todos os pacientes que sentem, mas quando sente a gente foca nessa fase. E a quinta fase é o tratamento de pele, que é a última coisa. A gente só vai focar em pele, que eu sei que o paciente às vezes vai ali para melhorar a pele, mas é a última coisa, porque às vezes esse arrumar a casa que eu falo, obviamente, a gente já melhora a textura de pele. Tem paciente que em 2 meses volta em consultório e a pele já melhorou. Sim. Por quê? Porque, né, natural. Então, eu gosto muito de olhar no tratamento nutricional, sabe? Nesses 5 componentes, assim, que eu acho bem fundamentais. Isso é a mágica de tratar o lipedema, né? Às vezes o paciente sai frustrado na primeira consulta, falou assim, a gente vai chegar num aspecto estético,
é a última coisa. Tem um monte de prioridade. E aí, em 2, 3 meses, já tem aquela melhora absurda da textura da pele, melhora da distribuição de gordura, exatamente porque a gente controlou, foi atrás da fisiopatologia, fez tudo bonitinho. E são os mesmos pilares que eu converso com o paciente. Primeiro, a inflamação, estresse oxidativo, né, que está tudo alterado, o paciente está todo inflamado e oxidado, e equilíbrio hormonal. E assim, Jordana, o paciente, ele tem que ter muita maturidade também no nosso tratamento, né? De quê? De entender que, gente, a gente também tá atendendo para poder ganhar, né? A gente quer o sucesso Sim. do paciente. Porém, a gente também precisa dessa entrega do paciente, dele também ter paciência, confiar no tratamento e fazer, né, os passos direitinho para que daqui a um tempo ele comece a ver os resultados. Os resultados em relação ao bem-estar, eles são mais rápidos, né? Começou a fazer a alimentação, começou a se exercitar mais, se hidratar melhor, né, tomar os suplementos. Gente, isso é questão de dias para o seu corpo estar mais preparado, mais forte, mais saudável. Agora, sim, a questão estética, a gente é uma construção. Então, a expectativa, literalmente, ela tem que estar bem alinhada para que o paciente ele entenda que a gente precisa de tempo, né? A gordura é inflamada, o paciente normalmente chega para a gente com um percentual muito alto, 40% de gordura, 45% de gordura. Sarcopênico. Né? Então, um acompanhamento com começo, meio e continuidade, né? Porque o fim nunca existe, né? Sim. Mas é a manutenção depois. Mas por isso que eu falo, quando o paciente já chega para a gente pronto para esse acompanhamento, que é o que a gente mais gosta, né? E o que de fato dá resultado para o paciente, aí não tem dúvida, aí é sucesso, né? Sim, e a gente precisa explicar mesmo, porque ele já vem de resultados negativos. Você falou, não, dieta e atividade física eu sempre fiz, não deu certo, mas não fez específico como estratégia direcionada para lipedema. Sim. Por exemplo, atividade física, a primeira coisa que eu falo, tem dose. Então, não é tudo que você pode fazer. Primeira coisa é retirar impacto no começo. Então, até caminhada, às vezes eu tiro, porque a caminhada pode inflamar ele por conta do impacto do toque do calcânio no solo. Então, a gente tende inicialmente exercícios na água e a musculação, ela é ela é para sempre nesse paciente. Por quê? A gente precisa de melhorar a biogênese mitocondrial. A gente precisa aumentar a massa magra e é uma tendência delas a ter uma massa magra mais baixa, porque também você não consegue, se tiver obesidade associada, e 60% delas têm obesidade associada, você não consegue fazer um déficit calórico adequado, porque massa magra baixa, taxa metabólica basal lá embaixo, então fica complicado. Sim. Né? Então, eu explico bastante essa questão da atividade física. Tem dose, tem metodologia específica. Treinos exaustivos, porque às vezes a pessoa quer dar tudo de si, né? Ela está empolgada, ela quer resultado, ela quer melhorar. A gente sabe que hipertrofia é lesão muscular, lesão é inflamação. Sim. Então, também não pode, tem que ser treino mais metabólico, multiarticular, sem elevar tanta frequência cardíaca. Né? Existe dose para a atividade física também. E por isso que também, pessoal, você... buscar as pessoas que já trabalham com o entendimento da patologia é outra questão, né? Porque eu falo que assim, qualquer profissional pode fazer uma dieta? Sim, claro, né? A gente é habilitado, mas tá, quem que vai estudar sobre seu caso, né? Quem que vai entender direitinho, né? Quais são as questões relacionadas? Você sabe, Jordana, é uma dificuldade a gente ler artigo científico, porque é tudo muito inconclusivo, gente. Então você vai ler, você vai sentar para você ler os artigos, primeiro que são, né, quase... Temos poucas opções, né? Assim, agora está sendo mais estudado, a gente está vendo mais opções, mas a gente cai sempre nos mesmos artigos. E segundo que muita coisa, o lipedema é novo, né? Ele é CID há quanto? 2 anos, né? 2022. 2022, então tem 2 anos que ele é CID. Então, a doença ainda vai ter muitas facetas, né? E ainda tem preconceito, que a gente já escuta que é doença da moda. Né? Olha a quantidade de influência aqui hormonal, inflamatória, olha as vias metabólicas que a gente já falou, que é uma doença extremamente complexa. Sim. Dá para fazer uma pós-graduação de lipedema. Dá, com certeza. Aí você acha, é o que eu falo, né? Tudo bem, já tentei várias vezes, várias dietas, né? Já tentei exercício, tá. Mas aí eu pergunto também, né? Vale a pena a gente perguntar. Quando tentou certo com agora, que vocês têm conhecimento, com os profissionais capacitados pelo tempo necessário, né? Porque eu sei, a gente entende também que a gente tentou, mas agora a gente tem que direcionar também, né? Porque senão a gente fica naquela sensação, né? De que, opa, nossa, nunca deu certo. Mas claro, está tudo sendo esclarecido agora, mas agora a gente tem que começar a se impulsionar e não deixar aquilo dali, né, encontrar normalidade no lipedema, porque você pode ter uma qualidade de vida muito melhor,
né, com a orientação correta. Então é muito legal também, né? A gente vê muito resultado bom, assim, não só esteticamente falando, porque eu falo esteticamente, porque esteticamente é o que todo mundo é o que todo mundo gosta. Mas, cara, é muita coisa boa, né? Assim, é o paciente chegando pra gente falando, nossa, tô sem peso nas pernas, minha qualidade de vida tá outra. Isso aí no primeiro mês já volta assim. E assim, mini sintomas também, né, Jordana? Que a gente vê da inflamação. Paciente com dor de cabeça frequente, fadiga, né? Então, gente, já começa a trabalhar com o paciente uma dieta saudável, a gente já vê melhora em tudo, né? Concentração, memória, sono, intestino. É bom você ter falado da concentração e da memória. Tem vários trabalhos mostrando, e isso até ficou mais em alta com a Yasmin Brunet, que ela falou que tem compulsão alimentar, TDAH. Isso está na fisiopatologia. O lipedema tem aumento da expressão da CONT, que é uma enzima que degrada dopamina e entra na metabolização final do estradiol, ou seja, tudo do lipedema. Né? Então, já entra no caso da compulsão, porque abaixa o nível de dopamina e entra na predominância estrogênica de novo. Então, é o que a gente fala, pesquisa, porque não é só lipedema. Pois é, com certeza. E aí, vamos lá. Quais as bases para o tratamento do lipedema? Sim, a gente já falou vários, vamos só sistematizar. Isso, vamos só colocar para vocês saberem, né, quais são os profissionais que devem fazer parte da jornada, né, de um tratamento. O pilar principal, que é a desinflamação através de dieta, de atividade física, melhorar a qualidade do sono e gestão do estresse, porque tudo isso, se tiver desregulado, vai inflamar. Né? E aí o intestino está aqui dentro da desinflamação. E diminuir o estresse oxidativo, equilíbrio hormonal, e aí a gente pode fazer um pit stop no equilíbrio hormonal aqui, que é importante. Terapias compressivas, que é o uso de meia, né, drenagem linfática. A cirurgia é também uma metodologia, embora uma coisa não exclui a outra, isso aí eu falo muito também, porque cirurgia não é a solução definitiva. A fisiopatologia da doença está aí, o gene continua em você, a gente não consegue tirar ele. Né? Então, se não tirar os gatilhos, a doença ela não está controlada. E outra coisa que eu acho que é legal a gente falar, a cirurgia, né, é uma opção, sim, no tratamento do lipedema, porém, gente, a cirurgia, ela vai reduzir o componente percentual de gordura, inflamação também, né, porque à medida que você reduz o percentual, você vai estar menos inflamado, porém, a gente está falando de uma fisiopatologia ampla, né, então a gente está falando de muita inflamação, outras doenças associadas, então eu falo que também a cirurgia não resolve, né, então ela é uma opção. Tudo né? junto. Né? E outra coisa, quando o paciente faz a cirurgia, eu tenho vários pacientes no consultório que já fizeram a lipoaspiração e que fazem normal, todo o resto até hoje, né, foi uma opção da equipe médica, justamente por muita dor nas pernas, muita sensibilidade, optar pela cirurgia, mas todo o resto do tratamento, ele vai ter que continuar sendo feito. Né, justamente pelo componente inflamatório da doença que está relacionada a várias vias. Né? Com certeza. Então, a parte da dieta e da atividade física, a gente passou bem por elas. Com relação à suplementação, todo o tratamento vai girar em torno de desinflamar e de antioxidar. E aí aqui a gente gosta muito da cúrcuma, que diminui interleucina, diminui fator de necrose tumoral, faz aquele browing, né, que é o efeito termogênico dela, de transformar a gordura branca em marrom. Então a cúrcuma, ela é quase fixa para todos os pacientes. O ômega 3 também, que é um excelente antioxidante. Resveratrol, é excelente, porque ele atua lá dentro do adipócito, ele também vai diminuir esse estresse oxidativo. Coenzima Q10, a gente não tem como ficar sem ela, né? O ácido alfa-lipoico. E aí aqui também é importante, dependendo de como que o paciente está, é até interessante fazer em tempos de soroterapia, é até complicado falar isso, né, Bárbara? Mas a gente com ética, com bom senso, né? Personalizando o tratamento, ela é muito bem-vinda. Então, às vezes, inicialmente ali, o paciente está obeso, inflamado, com receptor saturado, ele não absorve nada do que ele está ingerindo. A gente faz 4 semanas, cúrcuma, resveratrol, ácido alfa-lipoico, já melhorou muito, e não precisa de 3 meses de soro. Mas, às vezes, o empurrão ali inicial é como se ele passasse na UTI para ir para a enfermaria. Sim. Porque ele está com o receptor saturado, ele está muito inflamado. Então, também é extremamente interessante. Então, de suplementação básica, assim, que a gente
costumam utilizar mais são E esses ativos. Tem alguns ativos novos surgindo, né? O resveratrol, por exemplo, agora que eles estão Resvetec, né? fazendo mais padronizado, né? E é muito legal, pessoal, que assim, o lipedema é novo e agora que a gente está começando a ver possibilidades, né? De mais suplementações. Então, normalmente é isso. A gente trabalha com antioxidantes, anti-inflamatórios, né? Também vai de acordo um pouquinho com a demanda do paciente, né? Exatamente. Então, às vezes, a gente vai também focar em outras vias, tratar sempre esse intestino, né? Também é bem importante. E muita orientação, Bárbara, porque ele às vezes vem, rede social é maravilhoso, mas às vezes contamina. Sim. Então a pessoa já senta, ela quer o Ozempic, porque o Ozempic emagrece e vai diminuir. Análogos de GLP-1 são maravilhosos para trabalhar adipócito visceral. A gente está falando de periférico. Então, às vezes o paciente tem obesidade associada, a gente pode entrar com análogos, sim, mas não é para depositar a esperança nele. Então, a gente precisa de orientar isso direitinho. Tem algumas medicações que são fantásticas para adipócito mais periférico, por exemplo, Forxiga, né? Então, tem medicação que é muito legal. E aí a gente tem que trabalhar também com preconceito. Metformina é maravilhosa porque ele é antioxidante, atua na via da MPK, Sim. mas tem paciente que fala, não, mas eu não tenho diabetes, por que eu vou tomar? Então, a gente tem que quebrar barreiras e explicar bastante. Eu sou de pegar papel e desenhar, porque eu acho que o paciente entendendo, ele vai aderir melhor. Sim, sim. Ao nosso E às plano. vezes a gente também entender que algumas coisas que nós vamos começar a fazer no começo do tratamento, pessoal, são, né, trampolins para depois a gente ir deixando Sim, as coisas mais sim. naturais, né? Então, acho que é literalmente deixar literalmente o preconceito de lado, né? Seguir a orientação da pessoa que você tá sendo acompanhado, né? E literalmente ter ali, fazer o nosso papel para que tudo corra bem, né? Porque eu falo que também uma coisa muito importante da gente pontuar, Jordana, é porque muita gente também, depois que descobriu o lipedema, jogou tudo no lipedema. E é importante a Sim. gente fazer essa colocação, pessoal. Olha só, o lipedema, né, o diagnóstico do lipedema, ele vem para poder nos orientar que a gente tem tratamentos mais adequados a serem feitos. Porém, né, e muitas vezes a gente não teve a orientação, igual a gente está falando, né, de ir para a água primeiramente, né, e fazer exercício na água, enfim, começar a trabalhar com alguns ativos, alguns remédios, enfim, para poder desinflamar. Mas é importante a gente ter autorresponsabilidade também no nosso tratamento, né, porque eu falo que, infelizmente, por mais que a gente dê toda a orientação para o paciente, no final das contas, quem segue é o paciente, né? O poder de seguir ou não está nas mãos do paciente. Por isso que ter essa informação é sempre muito válida, é tudo que a gente precisa inicialmente, mas a continuidade, né? A gente e a dá a adesão, ferramenta, né? Mas o caminhar é dele. né? É delas. Então, é importante a gente... agora eu sei que eu tenho, tudo bem. Então, eu vou procurar os profissionais e vamos fazer o tratamento, né? E vamos encarar isso de uma forma diferente, talvez também do que fez das outras vezes, para essa vez, né, ser a vez que vai dar sucesso no tratamento e que a gente vai conseguir bons resultados. Sim, multidisciplinar, igual a gente está fazendo, né? A dieta, a orientação nutricional feita por vocês, profissional que sabe tratar lipedema, que a gente já falou aqui que é estratégia específica. A gente, com a parte médica mesmo e o equilíbrio hormonal, que a gente vai falar um pouco dele, e educador físico que saiba, não precisa nem ser um personal, mas a pessoa eu falo que hoje é inadmissível não identificar e não saber orientar lipedema, porque está no CID, então é negligência, é uma doença. Você não vai negligenciar uma diabetes, por exemplo. Então é uma doença inflamatória crônica e ela precisa ser encarada com essa seriedade. É porque como o apelo é muito estético, às vezes acaba não dando a seriedade necessária para esse tema. Sim, sim. E quando falamos em reposição, né, hormonal para auxílio do tratamento, o que é usado? Quais são as opções medicamentosas quando a gente pensa na reposição hormonal especificamente? Depois eu queria também que você falasse um pouco das outras medicações que podem ser usadas, né? Como a gente estava falando da metformina, em quais casos você usa, né? Quais são as opções? Na verdade, a primeira coisa é que não existe protocolo, né, porque tem fenótipos diferentes. Então tem a paciente que tem a predominância estrogênica, mas tem aquela que não tem e que o gatilho principal foi inflamatório, nem foi hormonal. Então, primeiro a gente tem que saber de qual paciente que a gente está lidando. E aqui, antes até de entrar em reposição hormonal, acho importante a gente falar da gestrinona, porque ela não entra como uma reposição, mas ela é maravilhosa para equilíbrio desse ecossistema que a gente está falando aqui. A gestrinona, não só por ser antiestrogênica, né, porque ela é antiestrogênica receptor dependente, então ela faz isso mais lá no endométrio, mas ela tem algumas características
que melhora bastante o lipedema. Primeiro, ela inibe o pico de LH, então a flutuação hormonal já vai ser mais bem controlada. E ela inibe a conversão do estradiol e estrona, e isso faz dela uma ferramenta terapêutica muito importante. E outra coisa, ela diminui a expressão da aromatase, então converte menos testosterona em estradiol. Então ela atua ali pelo menos em 3 pontos. Mas aí aqui precisa de um feeling, de um bom senso, porque ela não é para todo mundo, ela não é em qualquer momento. Se a paciente estiver um pouco inflamada, ela vai piorar. Ela vai aumentar a retenção, ela vai ter colateral. Porque a gestrinona, geralmente, ela é dose baixinha para lipedema, porque a gente quer só equilibrar esse jogo entre o estradiol e a estrona, nessa conversão. E a gente não quer obter, por exemplo, uma contracepção com ela, como é utilizado para outros fins, né? Então, ela é uma ferramenta maravilhosa, mas precisa saber para qual paciente. Então, se o paciente ele não tem uma predominância estrogênica associada, ela não faz muito sentido. A gente não usaria ela só para benefício estético, né? Então, tem que ter um motivo por trás da gente poder usar ela, e não é em qualquer momento. Porque muita gente já vem falando assim, a gestrinona, né? Já querendo colocar o chip da beleza, que não tem nada de chip. Então, a gente precisa ter muito bom senso na questão da gestrinona. Para fins de menopausa, que é aquele cobertor curto que a gente falou, né? A paciente está muito sintomática com a menopausa, com a qualidade de vida horrível e com medo de fazer e piorar o lipedema. É aquele ajuste fino. Às vezes a gente até entra com uma gestrinona em dose baixinha, vai tateando o estradiol e também entrando com outros ativos, como o diindolmetano, né, que ajuda a diminuir essa conversão do estradiol em estrona, e muita desinflamação, porque é ali que está o principal problema. Então, a gente conseguindo desinflamar um intestino legal, ela diminui a reconjugação do estradiol, né, ela diminui a conversão para estrona, e aí eu consigo fazer uma reposição hormonal de uma forma que vai ser o suficiente para tirar o sintoma dela, e também não vai piorar o aspecto estético do lipedema. Então, não há uma contraindicação. Todo mundo tem medo, mas não é para ter medo do estradiol. É para fazer o certo, né? Exatamente. É porque para chegar nesse ponto, a paciente tem que estar preparada. E assim, eu falo que menopausa, a gente acompanha, é bem difícil, né? Então, eu falo que, mesmo que tenha lipedema, a gente é buscar a maneira correta de fazer a reposição hormonal, né? Porque a gente tem o quesito vida, né? Qualidade de vida, né? Que é bem importante. Então, encontrar esse equilíbrio é possível, né? Sim, e as pessoas misturam muito, né? Sim. Uma das perguntas na caixinha que eu estava olhando antes de vir para cá era assim, eu posso usar progesterona para abaixar o estradiol? É aquilo que a gente falou. O estradiol, ele não é o vilão da história, tem todo um pano de fundo aqui por trás. A progesterona, ela vai entrar? Se entrar o estradiol, entra a progesterona, que é ela que faz a contraposição, né? Mas a pedra angular, o alvo, ele não é esse. Então, a gente entendendo, e uma paciente diferente da outra, às vezes ela nem converte tanto em estrona. Sim. E o problema é mais inflamatório, né, de hábitos de vida. Sim. Então, cada uma é de um jeito, e aí a gente demora um pouco nesse ajuste fino. Não vai ser uma consulta resolveu tudo, é o que você falou das prioridades. Esperar também, né, Jordana? Assim, esperar Geralmente o paciente desinflamar um pouco para entrar com a parte da modulação intestinal, com a modulação hormonal. Então, tem essa opção também, porque naturalmente, pessoal, quando a gente vai pegar, né, por exemplo, um paciente que está bem acima do peso, né, é legal a gente fazer, às vezes, uns 2 meses, 4 meses ali, né, deixa as coisas entrarem eu falo, limpar a casa, né, arrumar a casa. Porque as pessoas chegam muito eufóricas também, né? Eu posso usar isso, eu posso usar aquilo. Eu falei, gente, mas é porque deu certo com um aí, quer repetir, mas ela é diferente do outro. Gente, lipedema, você pode conversar com uma amiga do lado que tem lipedema. Vai ser diferente, né? Não se comporta assim. As doenças, no geral, elas se portam de maneira muito distintas, né? E o lipedema, principalmente, ele é impressionante, né? A gente vai conversar, sei lá, com 5 pacientes diferentes, os 5 pacientes vão ser diferentes, totalmente diferentes. Sim, é o que a gente falou lá no começo, uma herança poligênica, mais de 20 genes. Então, são vários fenótipos, a gente não consegue reproduzir a mesma coisa em todas as pacientes. E conta pra gente sobre os outros tratamentos medicamentosos, além dessa opção, né, da reposição hormonal, também da gestrinona. Quando a gente fala em uso medicamentoso, quais são as outras opções que são usadas na prática? O que a gente estava falando mais antes. O Forxiga é muito legal, a metformina, porque são medicações que vão atuar lá dentro do adipócito, modificando a estrutura dele e diminuindo
o estresse oxidativo, né? Eles ajudam nisso também. Fora todas as outras suplementações, a gente também tem que focar no emagrecimento junto, no caso desses 60% do paciente associado à obesidade. Então, mesmo eu tendo falado lá atrás de análogos de GLP-1, eles também ajudam bastante esse paciente. Né? Na verdade, a gente é um quebra-cabeça que a gente vai montando. Sim. Então, acho que batemos tudo, né? Mais algum ponto que você acha importante? Que a gente estava falando de não vir sozinha, então a gente tem que pesquisar outras doenças, porque uma interfere na outra. O hipotireoidismo, então, se a gente não controlar, esse paciente, ele não vai evoluir de uma forma tão favorável quanto a gente pensa. Sim. Então, a gente precisa investigar direito, não é só pedir o TSH, T3, T4 livre. A gente tem que ver os autoanticorpos, porque existe uma alteração do sistema imune ali. Sim. Né? Até esquecemos de falar da vitamina D, é o outro coringa. Sim. A vitamina D desses pacientes, geralmente, ele é até acima do que a gente precisa, porque eles já têm uma deficiência por metabolização. A metabolização é toda alterada. Então, ele já tem uma tendência a tê-la mais baixa. A gente precisa de otimizar. Legal você ter falado isso, que eu lembrei do ferro, né? Na minha prática clínica, sim. Pessoalmente falando, né? Quando a gente vai solicitar os exames para os pacientes, uma das vitaminas que a gente encontra mais baixas, né, das deficiências que a gente encontra relacionadas ao lipedema mais alteradas é a ferritina, né? Ferro, ferritina, selênio também. E aí, gente, pensem bem comigo, né? A paciente chega pra gente, às vezes, com a ferritina baixa, com o lipedema. Olha que situação, né? Além dela oxigenar mal os tecidos e muitas vezes já ter dores associadas para fazer exercício, pense na fadiga dessa paciente, né? Pense nessa indisposição para fazer ainda tem exercício. Disfunção mitocondrial junto. Né? Então, por isso que eu falo que na nutrição, quando eu recebo o meu paciente, a minha preocupação é tratar, né, pedir um exame para poder entender como que ele está hoje, né? Segundo, começar a modular esse intestino, porque ele vai precisar de estar muito bom, inclusive para a gente poder usar as nossas suplementações e começar a fazer ele aderir a algo bom, né? Nutrir esse corpo, usar fibra, né? Justamente para ajudar no nosso estroboloma, no funcionamento intestinal. Então, arrumar a casa é fundamental. Outra coisa que eu gosto muito de falar, Jordana, a gente falou muito do lipedema associado a essa questão do déficit de atenção, da ansiedade e do estresse. Pensa bem, a gente recebe a mulher, além de estar insatisfeita com a composição corporal, com fadiga, se sentindo mal, não conseguindo concentrar, né, no próprio trabalho, nas próprias funções. Então, a gente começar a entender que o tratamento também ele é sério. Sim, aí já vem uma modulação de neurotransmissores, a gente tem que melhorar a serotonina, melhorar a dopamina. Né? Então, não é só aquela gordura, ela vem pela gordura e ela é a ponta do iceberg, né? Sim, aí, quando e a gente tudo começar está ligado à inflamação. Né? Para a gente poder fazer uma boa modulação intestinal, desinflamar, para a gente poder modular o intestino, desinflamar, para a gente poder receber os nutrientes que a gente está colocando, desinflamar. Entender que é casamento, né? A gente está falando de uma doença que não tem cura. Sim. Então, claro que no começo, quando ela identificou a doença, iniciou o tratamento, a frequência dela com a gente é um pouco maior. Sim. E aí depois a gente dá autonomia para ela, porque tem alguns coringas que ela vai continuar utilizando. E se ela conseguir fazer a base bonitinha, que é a dieta estrategicamente direcionada, mais atividade física e os outros pilares, ela não precisa ficar muito frequente com a gente. E eu acho que assim, entender que os 6 primeiros meses eles são muito importantes para adesão, né? Justamente eu também trabalho muito assim no consultório, que gente, vamos fazer dar certo por um tempo hábil para você poder se preparar, criar rotinas, né? Depois, naturalmente, que o dele vai estar na sua rotina, né? Virou um hábito. E aí a gente vai fazendo os checkpoints de acompanhamento, né? Então, isso é bem legal dos pacientes também entenderem, né? E entrar, né? Quero melhorar. A gente entra de cabeça e vamos melhorar, né? Vamos fazer dar certo também. Isso é muito importante, né? Entrar com energia para poder melhorar, né, Jordana? Porque fazer, vamos dizer assim, eu quero fazer, mas tá. Daqui a pouco eu faço uma coisa. Eu acho que as pessoas também fazem as coisas muito separadas, né? Começar a fazer junto, gente. Fazer um acompanhamento médico, nutricionista, se puder. Que terapia, é a nossa ideia, né? A gente tem que estar costuradinho ali, alinhado, para o paciente também se sentir seguro. Né, amparado, porque senão não vai funcionar, e a gente vai ser mais uma pessoa que ele passou e aí vai falar que não teve resultado, mas às vezes não porque realmente não daria resultado, mas por essa dificuldade de adesão, de estar tudo picadinho. Sim, às vezes as condições não foram
boas, né, também para poder fazer um tratamento eficaz. Então, assim, quer deixar algum recado para o pessoal? Vários recados. Manda. Não, acho importante a gente trabalhar nessa conscientização, não só da parte médica, mas para nutricionista, para todo mundo que tem essa paciente na mão, que está na estética, que é educador físico, né? E esse é um dos nossos propósitos e é um dos nossos trabalhos, que é levar essa informação para direcionar essa paciente para o diagnóstico, para ela ter acesso ao tratamento. Né? Entender que não vai ter mágica, não vai ter protocolo, cada um é de um jeito, e que a gente vai precisar de paciência, de constância, e que vai ter fase que ela vai piorar, né? Ela não vai estar ali, resolvi, tratei meu lipedema. Sim. Não, às vezes ela vai estressar, ela vai ter um evento estressor e aí aquilo ali, um micro-hit vira um macro-hit. Né? Então, ter consciência, ter conhecimento da doença para que ela aprenda a conviver bem com ela. Sim. Né? E no mais é para acompanhar a gente, que a gente está sempre falando desse assunto, é um assunto que a gente gosta, porque a gente consegue real impactar a vida. Ótimo, vou deixar meu recado também. Acho que, bem, que eu quero falar é que o acompanhamento, né, o tratamento do lipedema, ele é muito individual, então a gente precisa de ter uma avaliação específica, né, porque por mais que a gente escute muita coisa na internet, que a gente tenha muita informação, quando a gente está com o paciente ele é único. Então, ter a orientação certa para o caso dele é fundamental para a gente poder fazer um bom trabalho, para ele poder ter o resultado que às vezes ele nunca teve antes, né? Colocar o lipedema não só no tratamento do lipedema, a questão estética, que eu sei que é muito importante, eu sei que incomoda muito, mas eu falo que tratar o lipedema é ter mais qualidade de vida, é envelhecer bem, né, é sentir menos dor, é isso impactar menos na vida, menos no déficit de atenção, menos na ansiedade, né, ter uma vida mais equilibrada. Então a gente também conseguir colocar o tratamento nesse sentido, né, de um tratamento para a vida, como você disse, mas um tratamento que vai além da estética, né. Nós mulheres, eu sei que a gente se preocupa com a estética, eu sei que é importante e é isso, também busquem, né, estar bem com vocês, que eu acho que é muito importante, mas colocar para além da estética, né, literalmente. Mas o que eu acho que às vezes a paciente, ela não prestou atenção que aquelas outras coisas ali eram também atreladas ao lipedema. Sim. Então ela vem por aquele motivo específico, mas aí quando a gente mostra, o nível de percepção aumenta e aí ela vê os benefícios que ela está colhendo. Isso mas acho aí. que é muito isso, porque como a doença foi descrita em 1940, mas ficou aí apagada por anos e anos e anos. Sim. Né? E aí só agora em 2022 que foi reconhecido, então tá ganhando força e corpo mesmo, né, de informar as pacientes, mas por agora. Então, acredito que essa interpretação seja por desconhecimento. Sim. E é a dica também, né? Se você está escutando e você acha que você tem lipedema, busque se informar melhor. Justamente para você não deixar a progressão da doença, né, piorar, associar outros componentes, como a gente disse, e, né, demorar, né, a fazer o tratamento e a inflamação perdurar também. Então, essas são as dicas que eu gostaria de dar. Te agradeço muito por você ter vindo aqui, foi ótimo o nosso bate-papo. Eu espero que, né, quem está assistindo aí tenha aproveitado bem esse bate-papo. Acho que foi muito esclarecedor e trouxe vários insights interessantes. E você também está convidado, né, a estar com a gente no consultório. Inclusive, a gente está formando, né, um modo interessante de estar atendendo vocês na parte médica e na parte nutricional, justamente para a gente poder, né, fazer um atendimento integrativo, né, fazer um acompanhamento de fato que gere resultado para o paciente. E é isso, Jordana, muito obrigada, minha querida, foi ótimo, foi ótimo, até adorei uma também. próxima oportunidade, em breve a gente faz outro Com também para a gente poder certeza. esclarecer mais dúvidas, né, e trazer mais informações. Muito obrigada. Obrigada a você. Pessoal, fim do nosso episódio. Até o próximo episódio. Um grande beijo para vocês.